Saúde da igreja com a paz do Senhor. Saudade de vocês, de volta ao nosso lar doce lar. E hoje nós vamos estudar uma lição importante, que é o fechamento do livro 1 de Samuel e a introdução ao segundo livro de Samuel. Este livro de Samuel, vocês já viram que tem partes bem difíceis e essas partes difíceis precisam realmente de uma habilidade em termos de leitura, fazer o que se chama de close reading, que é a leitura atenta do texto para poder então dar voz ao narrador e concluir a partir do que o narrador diz aquilo que ele quis dizer. Então, como eu acentuei bem lá em São Bernardo do Campo, em Jardim Regina, nós não podemos ir para o texto com os óculos das nossas pressuposições, em pressupor o que o autor deveria ter dito para concordar com aquilo que eu acho que ele disse ou o que ele deveria dizer. Entendeu? Ou seja, eu quero que ele diga isso. Aí eu crio as pressuposições, né? E no caso do estudo da Bíblia é o contrário. Você tem que ler o texto e extrair do texto aquilo que o texto quer dizer, gostemos ou não. Também, esse processo contrário é chamado de exegese. Exegese vem da preposição grega ex, que é sair, tirar de. E o eis é introduzir em, é levar para dentro. Então, geralmente as pessoas levam para dentro do texto aquilo que elas querem que o texto diga. E é esse um processo que está aí ao longo dos séculos. Então, nós temos tido esse cuidado de ler com atenção aquilo que o texto está dizendo para nós. Então, hoje, nós vamos estudar a lição de número 17, que vai falar sobre a morte de Saul, e vai estar em consonância com o oráculo do profeta Samuel, o oráculo póstumo do profeta Samuel, no capítulo de número 28. Esse oráculo está em plena harmonia com aquilo que foi dito por Samuel a Saul. E interessante que lá em São Bernardo, até que o estudo foi tranquilo, né? Entre mortos e feridos, sobreviveram todos. Foi muito bom lá o nosso estudo bíblico, deixei até um link para vocês assistirem. É um texto que tem dado dor de cabeça ao longo de toda a história da igreja, foi revisado com muita precisão depois dos tempos da Reforma Protestante, mas até hoje tem dado dor de cabeça em muita gente. A feiticeira está tirando o sono de muita gente, né? Mas é mais difícil se encontrar essa feiticeira no céu. Aí que o negócio vai ficar mais sério ainda. Pelo menos ela se assustou e viu que a fraude dela não funcionou direitinho conforme ela pretendia. Igual Balaão, né? Tentou lá com seus adivinhos e seus encantamentos, não deu nada certo e Deus fez uma intervenção soberana, poderosa e mudou o quadro e o homem profetizou coisas preciosas que até hoje estão aí se cumprindo. Então, é muito importante quando nós estudamos a Bíblia e vemos a grandeza desse Deus que tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. E hoje, então, nós vamos estudar essa lição e nós temos dois aspectos importantes. No capítulo 31, fala exatamente sobre o fim de Saul, tal qual foi profetizado, e de seus filhos. É interessante, eu observei com os irmãos lá, observem bem que o autor está dizendo seus filhos, mas não está dizendo todos os seus filhos. Não tem, aqui não tem essa partícula cola aqui, né? Todos os seus filhos, tem seus filhos. E aí nós vamos perceber que o autor vai fazer a mesma coisa aqui neste capítulo de número 31. Nós vamos observar de modo muito claro como ele diz, né, que aconteceu o evento, como aconteceu os fatos. Outra coisa que nós temos de lembrar, nós fizemos alguns estudos no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Ezequiel, nos outros profetas, Daniel, profetas menores e tudo, e nós vimos que existem
alguns aspectos nos livros que as narrativas não estão numa linearidade temporal. Não temos eventos um após os outros, muitas das vezes. E aí o que acontece? Nós precisamos descronologizar primeiro a nossa cabeça, né, para entender que um texto pode estar seguido ao outro, mas falar a mesma coisa de um anterior. Ou ser a sucessão de um texto vir a uns 3 capítulos depois. Então, isso aí nós temos que fazer essa descronologização, primeiro mental. E depois recronologizar para poder colocar os textos numa linha temporal, embora eles se apresentem distantes um do outro. Tá? Esse é um aspecto importante, principalmente nas narrativas que nós estamos estudando e que vamos estudar. Esses são 2 aspectos importantes. Descronologiza, você tira da cabeça que só porque um texto vem após o outro, que ele está falando numa linha temporal e é num tempo superior a esse tempo do texto anterior. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, que a Ingrid já estaria com 5 interrogações na cabeça. Vou explicar. Você tem, por exemplo, a narrativa da criação. Tá? Narrativa da criação abrange ali o capítulo 1 de Gênesis, tá? Todo. Diz que Deus criou o homem no 6º dia. Homem e mulher, tá ali, macho e fêmea, os criou, né? Então, temos essa narrativa. Logo em seguida, você tem uma narrativa de como Deus criou a mulher. Aí, o que você precisa entender? Que você tem no capítulo 1, a narrativa geral da criação. E o que acontece no capítulo 6 é retomado temporalmente, e se lança à luz naquele aspecto da criação de homem e mulher, para dizer como foi aquilo que aconteceu, não no 8º dia, mas sim abrindo uma lente maior para dar detalhes no que aconteceu no capítulo de número 1, principalmente na narrativa da criação do homem e da mulher. Como foi que Deus criou a mulher? Aí o capítulo 2 não está em sucessão temporal com o capítulo 1, e sim retomando aquilo que está no capítulo 1, na parte do 6º dia da criação, e lançando mais luzes a detalhes que o autor ali simplesmente foi direto. Ele fez uma narrativa sintética. O objetivo da narrativa da criação é ser uma narrativa sintética. E Deus então criou o homem, né? Diz ali macho e fêmea, Zahar, Nekevá, Bará, Otam, né? Macho e fêmea os criou, tá? E até hoje macho e fêmea os criou, e está aí como modelo para, né, a nossa espécie humana. Estão tentando criar aí uma série de outras coisas aí absurdas, né? Que não faz sentido e não coaduna com a Bíblia, por isso que eles têm um ódio terrível da Bíblia, porque a Bíblia é tão clara, né? E então o que acontece ali no capítulo 2 é uma retomada e ampliação do que acontece no 6º dia. Tá? Então esses 2 capítulos, embora um suceda o outro, 2 vêm após o primeiro, eles não estão numa sequência temporal, em que ali acontecesse um evento que já fosse depois da criação. Deu para entender? Isso acontece muito, e nós já vimos em vários episódios ali, por exemplo, do Apocalipse, vimos isso com um elemento que é dito no capítulo 1, depois lá na frente ele é retomado e ampliado. Dê um exemplo, né? A cidade do meu Deus, a cidade de Jerusalém que desce do meu Deus, né? A nova Jerusalém e tudo mais. O capítulo 13 informa isso. Você não tem mais detalhes. Quando chega no capítulo 21, é que você vai ter todos esses detalhes que ali simplesmente foi dado, como é o nome da prolepse, analepse? Né? Ali uma prolepse indica alguma coisa que vai ser retomada lá na frente, e lá na frente retoma é analepse. Tá? Aí amplia como é que acontece isso. Aí você vai ter todos os detalhes dessa cidade, que ali no capítulo 3 simplesmente foi indicado e não foram dados esses detalhes a respeito desse novo céu e dessa nova terra, tá? Nessa nova cidade. Já no capítulo 21 e 22, ali nós temos detalhes que não estavam lá quando foi citado pela primeira vez. Deu para entender? Então não significa que ali há exatamente aí que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entender que o que está no capítulo 3 tem o mesmo tempo do capítulo 21.
tá? Embora estão distantes, um evento está muito distante do outro. Então você tem que sempre, quando ler, ter esse cuidado de saber que, embora um texto suceda ao outro, eles nem sempre estão numa sequência temporal, numa linearidade temporal, em que um capítulo indica algo que aconteceu depois do outro. Deu para entender? Tranquilo, tranquilo? Então, exatamente o que nós vamos ver aqui é o que acontece no capítulo 28, tem uma prolepse, aquilo que joga para o futuro, e aqui é uma analepse para você ver o que aconteceu naquilo que foi dito que iria acontecer. Tá? Então esse é o capítulo de hoje, a morte de Saul e de seus 3 filhos. É um fim trágico, né? É um fim trágico que Saul tem, mas Saul é exatamente aquele rei que é dado, e nós vamos aqui ver o quê? As consequências das nossas escolhas. Vontade diretiva, vontade aprovativa e vontade permissiva. Aqui nós vamos ver o quê? Que tudo isso que está acontecendo com Saul, seus filhos e o povo de um modo geral é consequência daquilo que estava lá atrás quando eles disseram, dá-nos um rei. Não, mas não, eu quero um rei igual às outras nações. Ah, é? Então tá. Tem um texto de Oséias, não sei se você achou o texto, né? Que diz que Deus deu a eles um rei. Vai ler para nós. Oséias 13, do 9 ao 11. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, e os dos quais disseste, dá-me rei e príncipes, dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. Observe bem que o profeta Oséias, lá na frente, está relendo algo que acontece lá em Juízes. Aquela decisão que é feita ali, quando Deus dá Saul para aquele povo, ele dá Saul para Saul ser uma vara nas costas daquele povo. Daí Deus dá um rei na sua ira. Não era a sua vontade diretiva. Samuel ficou até meio triste. Senhor, eles estão me rejeitando. Não, eles não rejeitaram a ti, não, eles rejeitaram a mim. Mas deixa, ok. E aqui acontece aquilo tudo. Deus vai, separa Saul, né? Mas o Saul, coitado, a gente fica assim, né? Ele é o rei, é a vara para Deus bater no povo de Israel por rejeitar a vontade diretiva e querer andar na vontade aprovativa. E o Senhor falou para Samuel, pode, vamos lá, vamos fazer a coisa, vamos lá, ungir um rei. E unge um rei, e esse rei se torna isso que nós vemos aqui nesse primeiro livro de Samuel. Percebem bem? Então essa tensão entre vontade diretiva, vontade aprovativa e vontade permissiva é algo que nós precisamos prestar muita atenção quando lemos a Escritura. Aí você agora vai entender a posição e a condição de Saul. É uma condição que, lamentavelmente, é um vaso dentro da casa para a desonra. Né? Numa grande casa tem vasos para a honra e vasos para a desonra. Saul é exatamente um desses vasos para a desonra e é o rei dado por Deus na sua ira. Não era a vontade de Deus, não era o querer de Deus, mas Deus dá e dá para bater. E eles sofrem e sofrem e sofrem até o final dessa história que ficou aí. E Deus não teve muita paciência e deixou Saul reinando aí, e trazendo prejuízos e mais prejuízos, até quando chegou o basta. Quando chegou ali, naquele episódio da mulher lá, da médium de Endor, foi ali que Deus deu o basta. Encerrou a carreira e determinou a sua morte. Isso está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Dizem exatamente. Então, ali é quando completou a medida. Olha a paciência de Deus, espera todos aqueles anos para chegar naquele momento, é a hora do juízo de Deus. Tá? Isso é importante porque nós vamos ver aqui algumas personagens que surgem que vão estar envolvidos com a história do povo de Deus, como inimigos do povo de Deus, mas ao mesmo tempo tudo por conta de não se fazer aquilo que Deus mandou fazer.
É a inadimplência vocacional que nós aprendemos quando estudamos Juízes. Deixa de fazer uma coisa que Deus mandou fazer. Aí o que acontece? Lá na frente, eles vão encontrar com essa coisa mal feita e vai trazer prejuízos para eles. Então, tudo isso para nós é instrução, é orientação, e nós precisamos estar atentos àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Vamos então aqui estudar o capítulo 31, que é o fechamento do primeiro livro de Samuel. Obviamente, todos vocês sabem que Samuel não escreveu o capítulo 31 que nós estamos estudando, e nem muito menos o segundo livro, que ele já estava morto. A única coisa que ele faz depois de morto é profetizar, mas nada, depois volta lá para o seu recôndito. Né? E então, exatamente esse capítulo aqui, ele vai fazer esse fechamento. E a abertura do segundo livro vai retomar essa morte e nós vamos ver como foi que Davi encarou a morte de Samuel e, lamentavelmente, do seu grande amigo, ou melhor, a morte de Saul e, lamentavelmente, a morte do seu grande amigo Jonatas, filho de Saul. Como foi que ele encarou isso? Tá? Vamos então aqui começar fazendo a nossa primeira pergunta. O nosso texto, o texto áureo de hoje, que é o texto de ouro, está no capítulo 31, versículos 5 e 6, que dizem: vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, aqui nós vamos ver a consequência daquela escolha lá de trás. Aqui é o clímax. Lamentavelmente, Jonatas foi junto. Jonatas, um grande amigo de Davi. Sim, evangelista. Só uma observação. Se Oséias não traz essa observação, a gente não vê no episódio um Deus irado. A gente vê um Deus queixoso, um Deus que queixa. E até complacente. Não, tá. Sim, bom. Faz. Tá bom, mas não era. Não. Isso deixa um alerta. Muito grande. Isso deixa um alerta, porque naquele silêncio de Deus e aquela concordância de Deus, ele estava irado. E se ele não traz isso aqui, a gente passava de liso sem saber. Exatamente. Por isso que você precisa ter uma noção geral das Escrituras, ter uma visão ampla, para que você possa entender. Vocês lembram desse texto que eu passei para vocês, né? Sobre a vontade diretiva, aprovativa e permissiva de Deus. Em síntese é aquilo. Quando Deus dirige a nossa vida, Ele dá diretrizes muitas das vezes e nós concordamos com Ele, então Ele assume todas as consequências. Dei exemplo o caso de Abraão. Deus chega, olha, o menino demora a nascer, quando nasce está bonitinho, Deus, olha, me oferece esse menino em sacrifício lá no monte. Aí o que ocorre? Ele vai e faz o quê? Obedece a Deus, entendendo ou não, mas crendo, e vai lá oferecer o filho em sacrifício. Chega ao pé do monte, despede-se de Sara, que obviamente não sei se ele informou a ela, né? Ele despede-se, chega no pé do monte e diz, olha, fique aqui que nós vamos lá no monte e vamos adorar e vamos voltar. Deixe estar que ele estava com ordem de deixar Isaac lá, morto. Ele sobe e quando chega no momento, ele prepara tudo, o menino fica meio cismado, pai, onde é que está o cordeiro? Aqui tem a lenha, tem o fogo, cadê o cordeiro, pai? Deus para si proverá o cordeiro, meu filho, fica tranquilo. Ele pega no cutelo e já vai, matar o menino. Vontade diretiva é Deus dirigindo, o homem obedecendo. Quando chega no momento que ele vai executar Isaac, ele diz, vem um anjo, Abraão, vem aquela voz e diz, olha, agora vejo que tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí daqui a pouco ele vê, o cordeiro apareceu ali pertinho. Desamarra o menino, coloca o cordeiro, sacrifica e volta conforme ele profetizou antes de subir. Isso é vontade diretiva. Pode ser estapafúrdio, pode ser sem pé e sem cabeça, mas foi Deus que falou, então vamos obedecer. Não importa as consequências, isso aí não é comigo, é com Deus.
Foi isso que Abraão fez. Né? E nisso Deus mostra que quando nós obedecemos a sua vontade diretiva, ele assume as consequências. Já a vontade aprovativa de Deus é aquilo quando Deus diz, olha, estou contigo nesse negócio, como falou para Ló, né? Deus mandou ele ir para a cidade, para lá para a montanha. Fica ali na montanha que nós vamos destruir as cidades. Aí não, ali o fogo vai cair lá e vai pegar a gente, e como é que vai ser? Melhor nós irmos para Zoar, que é uma cidade mais distante, né? Pequena. Deus fala com ele, tá bom, os anjos ali representando o Senhor, estou contigo neste negócio. Vai nessa. Né? Depois vocês sabem toda a tragédia que acontece na vida de Ló. De fato, o fogo não era para Zoar, não caiu em Zoar, mas também não caiu naquela montanha onde Deus falou que para ele ficar. Porque quem estava no controle da situação? Deus. Mas ele quis meter o bedelho, dar uma sugestão, o senhor pode se enganar e de repente cai um fogo em cima de nós lá. Está lidando com quem? Por acaso Deus é menino, é homem, para quem não sabe o que está fazendo? Com essa intervenção que é a pior que pode acontecer. Por quê? Porque quando Deus aprova, avisa um capricho nosso, e aí é a vontade aprovativa, nós assumimos as consequências. Dei um rei na minha ira, olha as consequências. Lá, Deus concorda com o Ló, tudo bem, você pode ir para aquela cidade. Quando ele volta para aquele lugar onde Deus falou que era para ele ficar, não é isso? Ele volta para a montanha, ali ele tem aquele problema de ter um incesto, as suas filhas têm relação com ele, e ele passa a ser pai dos meninos e avô dos meninos. Olha que confusão. E nascem os amonitas e os moabitas, que são inimigos do povo de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Dá para entender? Por quê? Quando nós nos submetemos à vontade diretiva de Deus, as consequências é com ele. Se Isaac vai morrer ou se não vai morrer, isso aí é problema de Deus. Foi Deus que mandou, nós vamos obedecer. Aí Deus assume as consequências. Chega na hora, opa, você é obediente, então parei, estou lá. Agora, quando acontece de se fazer aquilo, né? De se apresentar uma contraproposta para Deus, e Deus, rapaz, você é inteligente mesmo. Sabe quando eu nem pensei que o fogo podia cair ali? É mesmo, poxa, você, tá bom, então vai para aquela cidade lá, porque você sabe mais que eu, tá bom, obrigado pela ajuda que você me deu. Vai lá na frente, olha o problema que surge com Ló. E a vontade permissiva é quando Deus deixa o homem andar por conta de si mesmo. Deus os entrega às suas paixões perversas, Deus entrega ao seu próprio caminho, faz o que você bem entende da sua vida e PT saudações, né? Ponto e saudações. 3 domínios de vontade de Deus. Aqui nós vemos o quê? Um rei levantado no domínio da vontade aprovativa. Samuel falou, mas Senhor, estão me rejeitando? Não estão rejeitando a ti, não estão rejeitando a mim. Pode dar um rei para eles, pode fazer tudo direitinho. Faz toda a cerimônia, pode ungir, faz tudo bonitinho. Mas o resultado, a gente vê esses períodos de conturbação que o povo servia a Deus, ou melhor, o povo andava sob o domínio de Saul, mas sempre tremendo. Aquela lança de Saul era um perigo, tá? Davi tem que ficar exilado, levar a família para o meio dos filisteus, e aquela coisa toda que acontece, tudo que poderia ter sido evitado se fosse deixado Deus conduzir a história do jeito que ele queria conduzir. Daí esse rei que é dado na sua ira, na ira de Deus, é produto da vontade aprovativa de Deus, o resultado, o povo assume, e o rei assume, e todos ali pagam o preço. Tá? Então, isso para nós é importante, por quê? Porque hoje nós vivemos também, guardem bem o que eu estou dizendo, e não sei se vocês estão percebendo, que Deus está falando para nós uma coisa muito séria nesses dias. Né? Quando eu fui visitar agora, nós fomos visitar, os pastores, eu, o pastor Jason, o pastor Marcos, fomos visitar a família do diácono lá que nós estamos construindo a casa para ele. Vou dizer para vocês, viu? É um casal que foi preparado por Deus para obedecer ao Senhor. A condição de vida que eles têm, gente, não sei se vocês passariam naquela prova, não. Não sei se vocês passariam, não. Eles foram preparados para poder passar ali e não negar aquilo que Deus queria, o projeto de Deus na vida deles. 14 filhos dentro daquela casinha precária,
quarto, sala, cozinha e banheiro. Não tem nada, 1% do conforto que vocês têm aqui nos Estados Unidos e muitos irmãos têm lá no Brasil. No entanto, isso não foi motivo para eles abortarem o projeto de Deus. Poderiam apresentar desculpa logo no terceiro filho, no segundo filho, para o Senhor, nessa condição que o Senhor nos deixa viver aqui, então não vou também ter filho não. Como é que a gente vai ter filho? Como é que a gente vai criar? Né? E Deus permitiu que eles passassem aquela prova durante 14 anos e agora 15 anos, tá? Menina nova ainda, para hoje glorificar o nome dele. Para hoje glorificar o nome dele. Olha a casa que está sendo construída para eles lá. Aqueles que falavam, que ficavam lá, a família então ficava em cima deles, os vizinhos, né? Todo mundo fica, vocês, como é que, um filho atrás do outro, um atrás do outro, que negócio é esse? Como é que vocês vão fazer e tudo mais, né? Hoje, quando vem a casa que Deus está dando para eles, está todo mundo assim, ó, pasmado, né? Pasmado. É a vontade diretiva de Deus. Quando a gente se entrega à vontade de Deus e diz, seja feita a tua vontade, aí é com Deus. E Deus trabalha de modo que glorifica o nome dele no momento que o dia amanhece. Né? A mensagem do nosso hino de Assembleia Geral. Amanhece o dia em que Deus muda todo aquele quadro. Se você já entrei naquela casa, chorei lá, viu? De ver lá, só no segundo andar, 5 quartos. 2 banheiros e um grande, poxa, coisa linda, tudo bem feito, com massa, tudo pintadinho. Aí entrei na casa anterior, Jesus, como é que esse pessoal manteve a fidelidade aqui numa casa dessa? Foram preparados e falaram, isso aí é com Deus. Deus nunca deixou eles passarem fome, não tem a bênção que eles começaram a desfrutar a partir da nossa intervenção. É diferente, né? Hoje é diferente, mas eles passaram no teste, foram aprovados e hoje estão lá, né? Vão entrar em junho agora na casa nova e o nome do Senhor está sendo glorificado. É aceitar a vontade de Deus e Deus então assume a responsabilidade. Estão percebendo? Então nós temos essa nossa relação com Deus, ela tem muito ligado ao que está acontecendo aqui. É a vontade diretiva de Deus e a vontade aprovativa. E tem a permissiva também. Em que domínio você prefere viver a sua vida? Na diretiva, na aprovativa ou na permissiva? Permissiva você perde todo o freio. Deus te larga e deixa você, entrega você mesmo. Não é bom não. O resultado, aí nas duas últimas, o resultado é nós é que colhemos as consequências. Na primeira, pode ser um projeto doido, está pafúrdio. Né? Numa geração dessa aí, uma menina nova daquela com 14 filhos, já esperando o 15º, e morando naquela casa em que eles estão morando ali. Na maioria das vezes tem um preço a pagar. É um preço. Né? Agora hoje está todo mundo com ciúme, que eles estão com um casarão, vão morar numa mansão. Paga o preço que eles pagaram. Né? Pague o preço que eles pagaram. Para obedecer ao Senhor e ser fiel ao Senhor a todo custo. Não importa. Nós vamos obedecer a Deus e acabou. Foi isso que eles colocaram no coração. Hoje Deus está honrando aquele casal. Está exaltando aquele casal. Por quê? Porque foram obedientes e receberam a vontade diretiva de Deus, que é a vontade de Deus para todos nessa obra. E agora nós estamos vendo o resultado. Então, gente, lidar com Deus é muito bom. Mas a gente precisa ter os devidos cuidados. Você não tem esse texto não, né, Léo? Acho que não é. Depois eu te passo. Me lembra que eu te passo ele. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ao capítulo 31. 13 versículos. O capítulo 31 fala sobre a morte, faz esse relato. No capítulo 1 do segundo livro de Samuel, tem um relato paralelo, que aí vocês vão comparar para saber o que está acontecendo no cenário. Você vai fazer uma análise narrativa e vai prestar atenção. Presta atenção no que é dito aqui no capítulo 31, para depois você filtrar e entender o que acontece no capítulo 1 do segundo livro de Samuel. A primeira pergunta. Qual era o nome do lugar onde os israelitas foram vencidos pelos filisteus e como se chamavam os 3 filhos de Saul que morreram naquele dia?
Vamos aos versículos 1 a 3. Então, aqui, revista corrigida. Vamos lá. Os filisteus, do lado de cá, não. Do lado de cá, a Bíblia hebraica. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Então, este lugar ficou conhecido como o lugar do fim do reinado e da vida de Saul. É ali, nesse monte, que Deus permite, tá, que os filisteus vençam a Saul, vençam os seus 3 filhos, e o exército de Israel é entregue nas mãos dos filisteus. Como Samuel disse. Como Samuel disse, no capítulo 28. Exatamente isso aqui que está narrado no capítulo 31. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, pode ser. Malquizua. Em hebraico é diferente, o hebraico dele é Malqui. Verso 2, o nome dos 3 filhos é Malquishua. Então, nome composto. Ve'et Malquishua. Aqui no português, Malquizua, porque o S vai estar entre 2 vogais, então ele vai ser sonoro. Aí, Malquizua. Filhos de Saul. Então, esses eram os nomes, respondendo. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. Então, os flecheiros eram aqueles que lançavam as flechas. Flecheiros. E muito temeu por causa dos flecheiros. Esse versículo, inclusive, se você ler a versão revista, ou melhor, a nova versão internacional, vocês vão perceber que ela não segue aqui, conforme revista e corrigida, segue o texto massorético, que é o texto hebraico. Porque diz aqui que até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. De onde vem isso, então? Geralmente se faz a pergunta, de onde vem isso? Então, essa tradução aqui não segue o texto massorético, porque o texto massorético, que é o texto hebraico, diz exatamente... Aqui, tem uma discussão do Caio, né? Caio Delite. E quando esse traduzido como esse Vayachel aqui, Vayachel Meod, diz que ele foi ferido muito mal, very badly aqui. Esse termo aqui, na realidade, pegando o Antigo Testamento interlinear, vocês vão ver que ele faz uma tradução mais literal que concorda com a Almeida Revista e Corrigida. Está aqui no versículo 3. Isso, versículo 3 aqui. Contra Saul e encontraram, e os que atiram homens são os flecheiros. E se angustiou, Vayachel aqui se angustiou, se temeu. Essa é a tradução literal do termo. Uma discussão que o Caio vai fazer a respeito disso, ele vai mostrar em detalhes, né, que isso é derivado das traduções da Septuaginta, por exemplo, e também da Vulgata, que traduzem, embora para traduzir do jeito que eles traduziram, eles mudaram o texto hebraico, fizeram uma modificação, e aí, então, chegaram a essa conclusão de que ele tinha sido ferido gravemente. Mas o texto hebraico diz simplesmente que ele temeu. Não diz que ele estava ferido gravemente. E aqui, então, ponto para o ATI, que acerta na mosca, que quando faz a tradução. E Almeida Revista e Corrigida estão em perfeita sintonia com o texto massorético. Já
A NVI vai estar em consonância com a Septuaginta, que foi a tradução para o grego, e também a Vulgata também leva nessa direção. Então, só um detalhe que eu gostaria de apontar para vocês aqui. Então, Vayachel aqui e se angustiou. Não diz que ele foi gravemente ferido. O interlinear Lexham aqui também, ele usa esse termo de dizer que ele foi gravemente ferido. Na realidade, literalmente, não foi isso. Daí, o que acontece é quando você tem as diversas traduções, então você precisa ter a competência linguística para poder fazer a avaliação. Um termo específico tem quais sentidos e qual é o sentido idealizado, qual o conceito que o autor pretende dar à palavra que ele usa. É exatamente por isso que se abrem essas possibilidades de várias versões, que é chamado eixo paradigmático. Sobre cada palavra você elenca os vários sentidos que ela pode ter. Falei bem isso sobre aquela questão de Deus não se arrepende. Esse termo usado incorretamente para dizer que Deus se arrepende, e aí depois há uma confusão que a própria versão vai contradizer ela mesma. Estou me lembrando do Amorim. Amorim é um pastor que estava num grupo, falou, eu vou apagar esse áudio aí porque eu não estou concordando comigo mesmo. Aí foi uma graça que a gente achou lá. Então, muitas das vezes acontece, você pega o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, você vai ver lá que Deus não é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa, aí daqui a pouco diz, Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Ué, se ele não é homem para que se arrependa, como é que ele se arrependeu? Foi uma tradução errada que foi feita e o termo deveria ter sido traduzido. O verbo niham tinha que ser traduzido de uma forma diferente. Escrevi umas 22 páginas para explicar isso. Falei 2 horas num debate com os meus amigos lá, pastores, 453 pastores. E eles entenderam direitinho. Depois de 2 horas que eu falei, acho que deu para entender. Então, aqui é exatamente isso. Você tem o eixo paradigmático, suas várias possibilidades de tradução, você tem que saber qual é a adequada. Nesse caso, às vezes, uma tradução ou uma versão faz a escolha correta, nessa prateleira ela pega o termo correto, e outras, então, pegam os termos e aí traduz de uma forma incorreta. Aí o problema é que, às vezes, criam as inconsistências não no texto original, mas na tradução e nas versões. Ok? Então, aqui acontece de ele temer muito. Inclusive, esse meode aqui, exatamente, vem um qualificativo. O Caio explica isso de um modo muito interessante, mas nós não vamos tomar muito tempo aqui, que já são 11 horas. Então, daqui a pouco tem um churrasco nos aguardando, Léo. Tranquilo? Bom. E o Caio explica isso de um modo muito interessante aqui no versículo, ele mostra aqui. Ele foi grandemente alarmado por causa deles. E aí mostra de onde vem, qual é a raiz aqui de Yahel. E aí então dá toda uma coerência na sequência do texto. Ok. Ok? Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta. O que o rei Saul mandou seu escudeiro fazer e ele não quis? Como Saul fez e se matou? E o que o seu pajem de armas fez em seguida? Então, aqui a pergunta está diretamente dos versículos 4 ao versículo de número 4 ao 6. Então disse Saul ao seu pajem de armas. Pajem de armas é aquele que carrega, aquele que carrega as armas, tá? Que o Lenos disse para Vaiomer Shaul le Nosé. Esse Nosé aqui é o carregador, tá? Carregador. De que? Relav. Relav aqui é das armas dele. Então ele é o carregador das armas dele. Seu pajem de armas vem dessa expressão hebraica. Então disse Saul ao seu pajem de armas, o seu carregador de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham
estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então, o que acontece é isso aí. Tomou a espada e se lançou sobre ela. Isso é o que acontece com Saul. Guarda bem isso na memória, porque depois essa história vai ser recontada, né? E quem conta um conto, aumenta um ponto, você vai ver que tem alguma coisa diferente, as narrativas não vão bater. Tá? Então aí você tem que saber que o narrador, que é onisciente, sabe de tudo, então tem que dar detalhes aqui, importante para você entender o que está lá na frente. Então, ele se lança sobre a sua espada e é assim que ele morre. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, Saul era morto. Tá? Então isso é muito importante, outra informação importante. Tá? Vaiar Nosé Relav, que é o Nosé Relav, é o carregador de armas, que met Shaul, que morrera Saul, ou que Saul era morto. Tá? Vaipol Gamhu, e ele também se lançou ali, caiu sobre Al-Harbo, sobre a espada dele. O que acontece com esse moço? Vayamat, ou seja, e ele também morreu. Imo, com ele. A preposição in e o pronome aqui. Então, morreu com ele. Esta é a narrativa. Tá? Esta é a narrativa. Traduzida perfeitamente. A única coisa que você tem que fazer quando você está lendo um texto, e às vezes você vê uma diferença entre uma tradução e outra, é você fazer o trabalho mais difícil, né? Que é aprender a língua que é traduzida para você poder saber se realmente foi feita uma boa tradução. Isso aí é algo que você precisa ao longo de muitos anos aprender e estudar. Tem pessoas aí que a gente viu, eu me lembro que eu fui lá no seminário no Rio de Janeiro com meu amigo falecido, o Dr. Roberto Alves, ele especialista em grego e hebraico, um grande especialista mesmo. Inclusive nós trabalhamos juntos na tradução da obra do Bruce Walsh, Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico. E aí ele chegou, vamos assistir uma aula aí comigo? Vamos. Ó, vou dizer, o doutor fulano, ele falou, o doutor fulano, PhD, não sabe a diferença entre o Aleph e o Alfa. Ele não sabe o que é hebraico nem o que é grego. Eu vou provar para vocês. Aí parece que o texto que ele ia analisar era de Gálatas. Então, o professor Roberto aproveitou, né, para fazer a leitura do texto no grego e fazer a tradução. E o professor não sabia absolutamente nada de grego. E era doutor, PhD, uma área específica. Então, a diferença entre doutores e doutores. Né? E o professor Roberto era aluno dele fazendo doutorado com ele. Só que sabia muito mais de línguas bíblicas, muito mais do que ele. Então isso acontece, né? Acontece. E é essa a diferença, quando você vê aí, fulano é PhD, Beltrano é PhD, é doutor, mas há diferença entre doutor e doutor. Tem doutor que tem confinado na área de teologia filosófica, ele era muito bom, histórica, excelente, sistemática, maravilhoso. Escreveu um livrão dessa grossura. Mas falou em línguas bíblicas, aí não era a praia dele. Não dava para nadar, não, que senão morria afogado. Então, essa é a diferença. Então, quem lida com o texto nas línguas originais vê muito mais além do que apenas quando você tem uma tradução. E às vezes a tradução não deixa dúvida para você, mas às vezes você mesmo cria dúvida para poder não entender a tradução. Acontece isso e muito. Então, geralmente, quando tem algum detalhe relevante, eu trago para vocês aqui o texto original, que graças a Deus eu aprendi e conheço. Muito bem. Então, o que acontece com Saul e com seu pai de armas? Morre. Então, guarda bem essa informação. Tá? Guarda bem essa informação. E vem mais uma informação. Vayamet Shaul. E mais quem? O Shloshet Banav. Shloshet Banav, os 3 filhos dele. Tá? Então, assim faleceu Saul e seus 3 filhos. E o seu pajem de armas, que é o Nosé Relav, o carregador das armas dele. Mas quem? Gam Kolanashav, todos os homens dele, há sempre
observe aqui que está sempre fazendo menção a Banav, filho de Saul. E aí vem o Nosé Reilav, essa terminação, tá? Yud Vav aqui, o Yud Vav, exatamente dizendo que é dele. E também Kol, vem o Anashim, aqui Anashav, que vem o pronome indicando que eram os homens dele. Quando? Bayon Rahu Yardav. Todos eles morreram juntos naquele dia, morreram juntos. Tá? Então isso aí é a narrativa que você tem que guardar para saber o que vai ser dito lá no capítulo de número 1 do 2º livro de Samuel. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo? Próxima pergunta. Próxima pergunta. O que os homens israelitas fizeram ao ver que Saul e seus 3 filhos estavam mortos? O que os filisteus fizeram aproveitando a ocasião? Tá. É importante enfatizar esse fato dos filhos de Saul morrerem aqui, os 3 filhos de Saul, porque quando foi vaticinado que ele morreria e seus filhos, não disse que seriam todos os seus filhos. Mais uma vez enfatizando. Aqui estava especificando que os seus filhos morreram, e aí eram 3 que estavam ali. Tá? Então isso é importante. Então, o que os homens israelitas fizeram ao ver que Saul e seus 3 filhos estavam mortos e que os filisteus fizeram aproveitando a ocasião? Verso 7. Verso 7 diz, e vendo os homens de Israel que estavam da banda, desta banda do vale e desta banda do Jordão, quando se fala desta banda, aqui está se referindo a que banda? Seus filhos, e que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, tá? Desampararam as cidades e fugiram. Então acontece nesse momento, quando os filisteus já vence Saul, vence os seus grandes generais ali, que os seus filhos, e também todos os seus soldados, aí pronto, não tem mais rei, não tem mais generais, e agora eles abandonam todas as cidades, e os filisteus vieram e habitaram nelas, tomaram posse, tomaram conta. Isso acontece por conta de quê? Isso é reflexo de quê? Volta lá atrás em Josué. A inadimplência vocacional. O Senhor mandou erradicar os filisteus, eles deixaram os filisteus lá. Agora, trazendo um problema para eles aqui na frente. É um povo que periodicamente, intermitentemente, vem causando problemas e guerras contra eles, e guerra contra ele, parece que eles multiplicam igual gafanhoto. Não acaba. Né? Mas por conta de quê? Porque eles fizeram um serviço mal feito lá em Josué. Deus mandou fazer a limpeza, mas eles não fizeram. E aí agora eles estão com esses problemas aí que eles mesmos criaram, no que é chamado de inadimplência vocacional. Foi chamado para fazer uma coisa, mas não faz do jeito que Deus quer. Saul sofre porque ele foi inadimplente vocacional. Foi vocacionado para fazer uma coisa, Deus manda fazer e ele vai fazer errado. Ou faz conforme ele achava que deveria fazer. Deus disse uma coisa, ele interpretou o que Deus disse e falou, bem, a gente pode dar uma melhorada aqui, né? Para que matar esses animais todos? Tão bonitinho, olha lá, vamos fazer um grande sacrifício, né, e oferecer ao Senhor? Mas não foi isso que Deus mandou. E Agar, o sujeito tão diplomata, poxa, de uma postura e tal, vamos trazer esse indivíduo para cá, de repente vai ser útil para nós aqui, quem sabe, vai nos ensinar alguma coisa de guerra e tal, né? Não sei quais foram as razões que ele apresenta lá, estou especulando. E aí, então, por inadimplência vocacional, o problema está criado. E agora eles têm que ficar aí sofrendo as consequências de uma falha lá atrás. Está vendo a história, como é que você começa a interligar os pontos? Você vai lá na frente, o Zé te dá uma dica, você tem que fazer essa leitura, a leitura sistêmica, ter uma visão sistêmica da Escritura para poder entender para onde a história está indo. Fizeram mal à Guerra Santa e agora estão sofrendo as consequências. Então, é bom que a gente aprenda isso. Os filisteus, então, fizeram a festa agora. Tomaram conta das cidades
e o negócio ficou bom para eles, né? Maravilha. Mas não somente isso, o que é ruim pode piorar. O que está ruim pode piorar. O que os filisteus no outro dia fizeram ao encontrar Saul e seus filhos mortos, e onde eles puseram seus corpos e as suas armas? Olha os versículos 8 ao 10. O que os filisteus fazem? Versículos 8 ao 10. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, texto hebraico aberto, acharam a Saul e a seus 3 filhos, está aqui, como erro aqui, os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Então chegaram lá e viram Saul e os seus 3 filhos. O que fizeram? Cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus. Exatamente o que aconteceu com aquele gigante, né? Agora Saul, observa bem, Davi mata o gigante, desfila lá com a cabeça do gigante entre os filisteus. Agora, Saul, que naquela época estava morrendo de medo do gigante, em vez de valorizar o grande guerreiro que Deus colocara do seu lado, não queria matar esse guerreiro. Essa é a síndrome de Saul. Em vez de agradecer a Deus por ter levantado um soldado, embora mirim, corajoso para enfrentar o grande gigante, não, depois você vê que ele se torna o maior inimigo desse indivíduo. E a musiquinha que cantavam, né, Léo? Fazia com que ele ficasse morrendo de inveja. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Pronto, essa canção que inclusive ecoou lá no arraial dos filisteus, tá? Fez com que a partir daí Saul ficasse irado por conta das grandes realizações de Deus na vida de Davi. Em vez de agradecer a Deus, poxa, Deus levantou Davi para me ajudar, nós estávamos aqui com medo desse gigante, agora o Senhor nos deu o livramento, graças a Deus, esse aqui é o homem da minha confiança, vamos todos apoiá-lo aqui. Não, ao contrário. Dali para frente se tornou um grande inimigo de Davi. Um grande inimigo de Davi. Por quê? Qual o mal que Davi fez? Qual foi o mal que Davi fez em Silmara? Ameaça a dinastia. Simplesmente porque foi usado por Deus. Simplesmente porque foi usado por Deus, ele era uma ameaça. Ele era uma ameaça. E Saul, então, com a sua lança, o homem que ficou tão aficionado para poder matar Davi, que ele dormia com a lança, ficava com a lança do lado, e na oportunidade que ele já teve várias, ele jogou a lança para poder matar o Davi, e a lança não pegou. Davi já estava meio esperto, arisco, né? Tem que tomar cuidado com essa lança perigosa. E tudo por conta de quê? Porque Deus usou a Davi para dar um grande livramento a Israel. Aí as moças foram cantar, né? As irmãs lá foram cantar a musiquinha, e a musiquinha deixou Saul irado e ficou com essa ira até os seus últimos dias. Depois ele viu que não dava mais jeito mesmo, né? Não teve jeito não. O projeto de Deus não tem quem impeça. Não tem homem que impeça o projeto de Deus. Quando Deus soberanamente empenha a sua voz para colocar o seu projeto em ação, não tem ninguém que se coloca na frente. Ninguém. Tem experiência disso, vocês também têm. Não tem quem fique na frente. Eu nunca vi a experiência que a gente teve no consulado americano, foi uma experiência que até hoje está nos anais, né? Está nos anais. Aquela turma já até passou, né? Passa de 10 anos, 15 anos já isso, mas é Deus agindo e ninguém pode impedir. Quando Ele fala, Ele cumpre, e nós simplesmente nos entregamos à vontade diretiva dele, e Ele vai e realiza. Ele vai e realiza. Ele falou que tinha uma grande obra a realizar aqui nos Estados Unidos. Me escolheu para fazer isso, o mais indigno dos pecadores, né? Não é por mérito meu, que eu sei muito bem de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou, mas quando Deus escolhe alguém para fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? Oposição ou se aliar? Quem se faz oposição a Deus. E quem faz oposição a Deus se dá bem?
não tem como se dar bem. Não tem como se dar bem. Então, é exatamente o que acontece com Saul. Humilhado agora, depois de morto, era o que ele não queria que acontecesse. Mas, infelizmente, agora, como é que ele vai ter controle da situação? Está morto. E ali cortaram-lhe a cabeça e despojaram das armas e a enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos. Olha só. Anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. Então, mais uma vez ali, quando um exército pagão derrotava o outro, então a vitória era dedicada ao seu Deus, lá, aos seus ídolos. É o que acontece aqui. Eles devotam esta vitória aos ídolos, aos seus deuses, né? E isso é algo que vai fazer com que a gente passe para entender como é que Deus permite isso acontecer. Por que Deus permite isso acontecer? Volta lá na vontade aprovativa. Pode dar um rei a eles. Olha o fim desse rei. Então, a vontade de Deus diretiva é sempre a melhor. Ainda que seja difícil para nós, ela sempre será a melhor. Aceitar o projeto de Deus, aceitar o plano de Deus, independente de tudo, aí Deus assume as consequências. Né? Deus assume, as consequências são com Ele. Né? Então, aprendam isso, guardem bem no coração. Isso é muito importante. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Então, olha só o que eles fizeram. Eles arrancam a cabeça, agora deixam o corpo sem cabeça pendurado, e é interessante que vocês vão ver mais à frente, vai dar a atenção que também colocaram os filhos dele ali, como mostruário da grande vitória que os deuses deles deram contra o Deus de Israel. Deus de Israel foi vencido. O rei vencido, o povo vencido, o exército vencido, o Deus de Israel foi vencido. Será que foi? Será que foi? Isso aqui é punição por conta do erro que esse povo cometeu contra o Senhor. Tranquilo até aí? Então vamos à próxima pergunta. O que os israelitas fizeram durante toda aquela noite? O que eles fizeram aos corpos de Saul e de seus filhos e onde sepultaram seus ossos? Versículos 11 a 13 vão nos dar mais detalhes aqui a respeito do que aconteceu. Observe bem que aqui, tá, diz que afixaram seu corpo no muro de Bet-Sean. Observe que o narrador, ele foca aqui no rei. Tá? Ele foca aqui no rei. Esses versículos aqui vão exatamente quando acha a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, logo em seguida, cortaram-lhe, não diz cortaram-lhes, tá? Cortaram-lhe, cortaram a cabeça dele, verso 9. O foco do narrador aqui é Saul. O trunfo deles, o troféu deles é Saul, é o rei de Israel. Acabou com o rei, pronto, o povo está todo entregue. É o herói deles. É o herói deles. Tá? Então, é importante que o verbo vaikretu, que é que eles cortaram a cabeça, et roshó, né? Rosh, cabeça, roshó, a cabeça dele. E aí, a próxima pergunta vai exatamente focar no que os homens fizeram. Versículo 11. Ouvindo então isto os moradores de Jabes Gileade, logo no início Saul se torna o herói, né? Porque Saul tem aquela grande vitória. Jabes Gileade são os homens que foram, por assim dizer, aqueles que foram abençoados aí pelo início do reinado de Saul. E agora, eles vendo essa situação, diz aqui, ouvindo então isto os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul,
Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul. Olha aqui a informação que agora vem para ampliar a informação anterior. E os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, o queimaram. Então, é muito importante nós vermos a narrativa quando o narrador quer restringir detalhes e quando ele quer ampliar detalhes. Ele sabe muito bem o que está narrando. Ele poderia ter narrado isso antes, mas ele deixa para o momento próprio para dar essa informação. Ele sabe o que é generalidade e sabe o que é especificidade. Então, quando eu disse lá, tu e teus filhos serão entregues aos filisteus e o exército de Israel será entregue aos filisteus. Eu não disse todos os seus filhos. E aqui você vai ver que esses 3 são mortos, que são os 3 que integravam o exército. Então, né, é importante que muitos mas a profecia não se cumpriu porque não morreram todos os filhos. Mas o narrador disse todos. Percebe? Então é exatamente ler o texto com devido cuidado. Isso é muito importante. E quando diz aqui todo homem valoroso, observa bem que ele está fazendo uma especificação de quem aqui? Dos moradores de Gileade. Então não está dizendo que é todo o exército de Israel, não é todas as tribos. Está dizendo especificamente ele dos moradores de Jabes e Gileade. Um grupo de homens. A eles ali. Tá? Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram. Novamente especificando, está falando dos moradores de Jabes e Gileade. Quando diz todo homem, tá, isso aqui é muito importante, diz todo homem, então ele está aqui mostrando que isso não é tão genérico como você pode imaginar. Tá? Então foi todo Israel, foi todos os homens de Jabes e Gileade, e exatamente pegaram e queimaram e vieram a Jabes. E ali mesmo eles sepultaram. Tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Percebe? Então o narrador conhece muito bem o que é geral, o que é específico. Ele coloca a especificidade naquilo que é realmente específico e coloca a generalidades às vezes naquilo que é específico. Então nós temos que ver todas o porquê o narrador disse o que disse, da forma que disse, para que nós possamos entender realmente o que está sendo dito na narrativa. Ok? Fechado até aí o capítulo 31? Então nos despedimos do primeiro livro de Samuel e vamos agora ao segundo livro de Samuel. Então o David Toshio Tsubura vai nos ajudar muito aí, inclusive o trabalho que ele fez sobre a elegia que é apresentada, nós não vamos nem usufruir dele hoje, né? Mas ele tem um primeiro livro de Samuel, comentado, muito bom, da Sarah Nycott, The New International Commentary on the Old Testament, o novo comentário internacional do Antigo Testamento, e agora o segundo volume que nós vamos usar muito aqui, do David Toshio Tsubura. É um japonês, tá? Japonês, muito bom, e um excelente intérprete, mestre em línguas semíticas, muito, mas muito bom mesmo. Tem muita gente boa por aí, viu? Tem muita gente boa por aí. E muita gente que sabe muito, viu? Sabe muito. E a gente tem que prestar muita atenção, porque tem muita gente boa por aí. É muito importante isso. Ok, vamos então ao segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel vai dar uma sequência aqui ao que nós estamos estudando. Então vamos lá à pergunta de número 6. A pergunta de número 6 é a seguinte: por meio de quem Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, como esse estava vestido, e o que tinha sobre a cabeça, e o que ele deu a Davi. Então, os versículos 1 a 10 do capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Segundo de Samuel, não é segundo a Samuel, não. Porque o livro não foi escrito para Samuel, é segundo de Samuel. Importante. Vamos lá, começa o texto assim, com o famoso vai rir, né?
E aconteceu, e Vayehi acharei mot Shaul, e aconteceu depois da morte de Shaul, Davi Shav, aí Davi retornou, e aí vai contando a história aqui. Mehakot, et ha'alam, os amalequitas aqui, Ha'amalek, que é a vitória sobre os amalequitas. Então vamos lá. Isso sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziklag, aqui, que no caso é Ziklag, geralmente Ziklag. Em hebraico é Ziklag, vem o Tzadik. Sucedeu ao 3º dia que eis que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, vamos colocar o NVI aqui junto, essa narrativa muito interessante aqui. E Davi lhe disse, de onde vens? Ele lhe disse, deixa eu pegar a NA. Eu gosto da NA nesse sentido, porque ela vai fazendo, coloca as vozes da personagem de modo que você distingue muito bem. Né? Então, aí às vezes, você tem que saber quem está falando, quem é o referente aqui, o participante da pergunta. Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Então Davi disse, como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias, como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço portador das notícias disse, cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança. Saul estava apoiado sobre a sua lança? Saul estava apoiado sobre a sua lança? Então você observa bem que a narrativa já não está batendo. A história dele aqui já está contada, já tem uma coisa diferente. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Tá? Isso é muito importante. O versículo anterior. Versículo 6. Aqui. Então diz aqui que ele estava encostado, apoiado sobre a sua lança, e aqui o texto lá no capítulo 31 não diz nada disso. Não diz nada disso. Então tem uma diferença aqui que a gente precisa prestar atenção. Ok. Mas vamos nós. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou. Que história é essa? E ele me perguntou, quem é você? Eu sou amalequita, respondi. Estava com a história pronta já, né? História pronta. Então ele me ordenou, venha aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei. Olha aí. Pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então, ele é um indivíduo que chega depois de todo o cenário, Saul já está morto, e o moço também, o pai de armas, também já está morto. Para dar um álibi à sua história, o que ele faz? Ele pega o bracelete de Saul, pega a coroa, tá?
e traz consigo para validar a história que ele vai contar. Davi, por outro lado, não tem a informação do capítulo 31. Ele não sabe o que aconteceu. Tá? E aí o que acontece? Esse indivíduo, ele está querendo alguma coisa. Por que ele está contando a história desse jeito? Então ele está mentindo. O que há de verdade aqui na história? Quais são os elementos de verdade? No Monte de Gilboa, Saul estava morto e ali estava o bracelete e a coroa. Porém, o que ele conta de que Saul estava apoiado na sua lança já é mentira. E que ele matou Saul foi para sua própria condenação. Quem é que pode tocar no ungido do Senhor e sair impune? Não é a lei que Davi falou e colocou o princípio? Quem é que pode tocar no ungido do Senhor e ficar impune? Percebe? O que vai acontecer? Prediga aí o que vai acontecer com esse moço. Vai ser bem-aventurado? Davi vai ficar satisfeito? Você matou o meu inimigo? Saul tinha Davi por seu inimigo, mas Davi nunca foi inimigo de Saul. Isso é muito importante. Tá? Davi nunca foi inimigo de Saul. Saul era inimigo figadal de Davi. Então há uma diferença entre uma coisa e outra. Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. E Davi tinha uma promessa feita de que ele não tocaria no ungido do Senhor. Inclusive ele foi incentivado 2 vezes. O Senhor entregou na sua mão, agora é a hora de executar. Ele, não posso fazer isso não. Quem que tocou no ungido do Senhor ficou impune? Outra coisa importante, Saul era ungido do Senhor. Era outra coisa muito importante. E mereceu o respeito e a postura de Davi até o final da vida dele. Davi nunca se levantou contra ele e teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez nada disso, nenhum mal a ele. Só lhe desejava o bem. Vai mostrando a diferença entre um homem e o outro. Né? Vai mostrando a diferença entre o que vai ser o rei de Israel, potencialmente no coração de Deus já estava ungido, mas ele não aproveitou nenhuma oportunidade para criar um atalho e assumir o poder. Ele deixou nas mãos de Deus. E ele falou isso, né? Ele vai morrer por velhice, ou alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou tocar não, eu não vou encurtar o caminho não. Vou sofrer o tanto que precisar, mas não vou mexer nisso não. E agora chega o moço todo feliz, né? Que olha aqui, ó, porque sabia, né, que ele era inimigo de Davi. Então agora ele simplesmente conta essa história porque vai pensar, poxa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é isso? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu matei o seu inimigo, então você agora vai me ter como um amigo. Aí vejam bem que o negócio... Você me deve uma. Não é? Exatamente. Ele está tentando criar uma possibilidade de ser galardoado por aquilo que ele fez, que ele diz que fez. Né? E aí foi pego na mentira. Não para entender? Tá aí? Tranquilo? Tá? Então é muito importante isso aí. Próxima pergunta, que aí vai desvendar o mistério. Vocês já leram essa história, né? Próxima pergunta. O que Davi e seus homens fizeram até a tarde quando souberam da morte de Saul e de Jonatas? E o que Davi fez ao homem que trouxe a notícia? Versículos 11 ao 16. Aí vejam bem o que acontece. O que acontece nessa história? Então Davi rasgou as suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Então os filisteus fizeram a tragédia completa. E essa notícia, ela não alegra o coração de Davi. Ao contrário, ele fica triste pela morte de Saul, ele fica triste pela morte de Jonatas e os outros irmãos dele. Ele fica triste pelo exército, todo o exército de Israel que morreu, e até pelo povo, que depois ficou entregue. Os filisteus chegaram, tomaram as cidades, obviamente, executaram a muitos também, mandaram sair, não sei o que fizeram, mas
uma tragédia só. Isso ia trazer alegria para Davi e os seus homens? Absolutamente não. Eles choraram, lamentaram, choraram, jejuaram por conta daquela situação. Depois que isso se passa, e Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Você lembra o que Deus mandou fazer a Amaleque? Mandou Saul fazer a Amaleque? Chegou a hora de exterminar o nome de Amaleque debaixo do sol. Debaixo do céu, debaixo do sol. Pronto. Ele fez? Não fez. Sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Aí o negócio fica sério. Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável pela sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Percebe bem? Olha só como é que eu fico impressionado. É como Davi, né? Como Davi encara as coisas. Então pegar mais Saul, mas o pessoal fala mais Saul. Olha como Davi tem esta visão e esse senso de quem era Saul. Saul veio porque tinha uma missão. Ele foi o rei da ira de Deus. A gente tem que ter até pena dele, né? Porque ele caiu de gaiato, como assim, do negócio no projeto, e estava até escondido, quis correr para poder não ser rei, embora nem soubesse. Depois olha que ele se transformou. Mas mesmo assim, Davi não guarda rancor no seu coração contra Saul, e muito menos. Ele lamenta a morte de Saul, de Jonatas, e isso vai até ser composto, né? Ele compõe um cântico de lamentação para poder fazer com que os filhos de Israel lembrem desse momento, que não é um momento de glória para a nação de Israel. Não é um momento de glória na história de Israel. Tá? Esse sujeito, Amalequita, pensou que ia ganhar ali um prestígio, né, com o rei, fazendo isso, como se ele tivesse, bem, já que o Saul é inimigo de Davi, eu matando o inimigo, então o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e pensou que ele ia fazer o quê? Ter ali um crédito com Davi, e no entanto ele encontrou foi a espada. E você mesmo testemunhou, sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Depois vai lá no cemitério e pergunta: caveira, quem foi que te matou? Foi a língua, né? Foi a língua. É exatamente o que acontece aqui, né, Luciano? O evangelista falei: a língua que me matou. Fala demais, e aí ele vem e conta essa história que não foi nada boa para ele. Então vem, logo em seguida, vem aqui a lamentação, que se torna num cântico. A lamentação que se torna num cântico que Davi compõe naquele dia de muita tristeza, para a nação de Israel. É a próxima pergunta. Quais as coisas que Davi disse que não deveria haver nos montes de Gilboa, lamentando por Saul e Jonatas? E com que animais ele os comparou? Então agora nós vamos ver esse cântico que foi composto. Esse cântico é um cântico muito interessante. Se a gente fizesse... Não deu nem tempo de eu fazer um trabalho mais artístico aqui para poder mostrar as 3 estrofes, que ele é composto de 3 estrofes, e essas estrofes vão dar assim vão mostrar, são 2 cenários de uma sequência, e é um cântico que inclusive você não vai encontrar o nome de Deus nele. É um cântico realmente para mostrar a tristeza, a reação do eu poético de Davi diante dessa circunstância. Tá? É uma situação muito, mas muito complexa. E vamos ler aqui, então, o modo como Davi se expressa em relação à morte de
de Saul e de Jonatas. E, obviamente, quando se fala em Saul e Jonatas, também aqui está envolvido todo o povo de Israel, porque a derrota foi de todo o povo de Israel, e inclusive dele também. Que agora ele tem um trabalho para fazer. E esse trabalho que ele tem que fazer está exatamente em desocupar as cidades ocupadas pelos filisteus, vencer o exército inimigo, que, infelizmente, por força da pressão de Saul sobre ele, ele teve que se aliar e se alistar no exército dos inimigos para poder sobreviver. Estratégia de sobrevivência. E agora ele vai assumir o reino e vai ter que fazer o trabalho, o caminho de volta, para poder novamente libertar as cidades e consolidar o seu reino. E nisso acontecem algumas coisas que vocês leiam. Não vou dar a cena dos próximos capítulos, não. Leiam para vocês verem quantas coisas acontecem, tramas, e faz parte mesmo da vida humana, e esse texto nos ensina muito. Então vamos lá. Quais as coisas que Davi disse que não deveria haver nos montes de Gilboa, lamentando por Saul e Jonatas, e com que animais ele os comparou? Vamos ao texto aqui, na NAA e na NVI. E Davi planteou Saul, aqui está o lamento, que é o verbo lamentar, é o cântico de um lamento, que vai conem, e ele cantou um lamento, vai conem David. E aí vai, cantou um lamento. Davi cantou este lamento sobre Saul e sobre seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de, aqui está o livro de Jazar, aqui na tradução você vai ver, que é traduzido o livro do reto, que é o termo hebraico utilizado aqui. O termo hebraico utilizado aqui, versículo 17. Cantou o cântico e Saúl juntas. No versículo seguinte, aqui. Isso aqui, Rinei, Retuvá, e olhem que está escrito Ad al-Sefer no livro, no rolo, aqui nos livros não é igual aos nossos de hoje, no rolo, Ha-Yashar. Esse Ha-Yashar aqui, Ha-Yashar, exatamente o Jazar, ou então alguns traduzem o livro do reto. Tá? Não temos nenhum manuscrito desse livro especificamente, então são textos que nós não temos acesso a eles porque não foram preservados nenhum desses pergaminhos. O que temos aqui é o conteúdo desse cântico. Então vamos a ele. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Então, observa bem que aqui a revista corrigida não dá esse aspecto poético e não faz essa divisão de cláusulas, já que você vai ver que a NAA, por exemplo, faz isso. Ela coloca a RA também, ao meio da revista atualizada, também. Deixa eu ver se ela está aqui ao meio da revista atualizada. Só aqui botar no B para ela. Então faz essa separação poética para indicar que aqui é um texto poético. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes, como caíram os valentes. Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon. Então aqui está falando sobre duas cidades, estava uma distante da outra bem mais lá na parte marítima.
E por que diz para que não fosse anunciado isso em Gate e em Asquelon? E sobre quais valentes está o texto fazendo referência? O poeta faz referência a quais? Quem são esses valentes? Aqui fazemos menção a Saul e a Jonatas, especificamente. Né? Não anuncie isso em Gate, nem publique nas ruas de Asquelon. Ou seja, quando se fala isso, porque isso é glória para os filisteus, é glória para os habitantes. Aqui fala Gate e Asquelon são duas cidades dos filisteus. Então é eles que teriam isso como glória. E foi exatamente o que aconteceu. Isso aí foi a cabeça de Saul passeando lá pela cidade, no templo do ídolo lá, sendo o ídolo venerado porque deu a grande vitória contra Israel e por conseguinte venceu o Deus de Israel. Então isso aí para eles não era alegria. Não, ele diz aqui, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Então quando se fala Gate, Asquelon, está exatamente agora especificando, está falando sobre os filisteus. Nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Isso era sempre uma comemoração. Lembram da comemoração que foi feita por aquelas mulheres quando Davi venceu o gigante filisteu? As mulheres saíram cantando lá e aquela festa toda. Agora essa festa seria lá no arraial do inimigo. Tá? Então, por ser uma festa no arraial dos inimigos, ele está dizendo, não anuncie isso em Gate, nem o publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E diz mais, montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho nem chuva. Por quê? Pois neles foi profanado o escudo dos valentes. Olha a honra que Davi está dando a Saul e a Jonatas. Olha a honra. Percebe bem? Olha a honra que Davi está dando a Saul. Davi era, nesse ponto específico, diferenciado. Ele, até esse momento aí, está numa trajetória muito extraordinária, numa linha muito boa. E ele, então, aqui, nesse cântico, ele está simplesmente fazendo o quê? Ele está exaltando os seus heróis. O rei, para eles, era uma figura importantíssima. Então, precisava enquanto os filisteus estavam lá celebrando a derrota, e ele estava ali cantando um lamento. O que é um lamento? Lamento é exatamente esse cântico que vai trazer essa tragédia à memória, né? E é uma forma de repensar essa tragédia. E isso faz parte, inclusive, temos vários lamentos nas Escrituras, e Bruce K. Watts escreveu 3 livros aí sobre lamentos. Lamento como adoração cristã, tem uma série são várias nuances que ele dá, e cada uma delas ele aborda, né, essa questão do lamento, que é muito, muito interessante. O Walter Brueggemann escreveu sobre a cara perda do lamento, como custa caro perder o lamento. Por que o lamento por que o lamento é uma perda? Ele demonstra isso. Porque só se consegue cantar, hoje em dia as canções, por exemplo, são triunfalistas, né? Não cantam as tragédias. E Israel não. Tem o lamento como faz parte. O lamento faz parte das canções deles. É uma canção de tragédia. Eles estão cantando. Davi está aqui ensina o povo a cantar essas tragédias. Isso aqui, a tragédia também vira música. Lembra de Jeremias, nas suas lamentações? Né? Ele canta a tragédia do seu povo, mas para poder ficar na história, rever aquilo e também reportar-se à origem de tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? É ir lá na história, lá na raiz da história. Aí ele diz, pois neles foi profanado o escudo dos valentes. O escudo de Saul foi profanado porque agora estava ali o sangue do rei, que nunca mais será ungido com óleo. Ou seja, aquele escudo, né, que o pajem de armas tinha cuidado de fazer, dar aquele brilho, deixar tudo bonitinho, agora está manchado com o sangue do herói. E isso, para o povo de Israel, é algo que
não traz alegria, mas se deparar-se com o fato, transforma-se o fato em canção nos lábios de Davi. Né? Isso aí se transforma em canção nos lábios de Davi. E se isso se transforma em canção dos lábios de Davi, então a gente percebe que como é que Saul, né, mesmo em meio a essa tragédia, né, o Senhor vai e inspira Davi para fazer um cântico em memória dele, em honra a ele. Tem gente dizendo que Saul foi para o inferno. Aí Davi estaria agora cantando para um indivíduo que está lá no inferno. Faz sentido? Faz sentido? Tem essas teologias doidas por aí. É porque a interpretação de que estarás comigo seja o adversário. E na realidade era Samuel, ele estava lá junto com Samuel. E Jonatas também estaria onde? Olha a falta de sentido. O pessoal não tem muito... Bíblia não é para qualquer um, não. Vou fazer igual aquele cara, né? Se não tem as manhas, não entra não. Procura auxílio de um profissional. Sem o auxílio do profissional, não entra não. Não, porque tem cada coisa aí difícil, né, Thiago? Não é brincadeira não. É difícil de entender mesmo, se você entrar por um caminho... Você pode criar deuses à sua imaginação. Sim. E demônios à sua imaginação. Exatamente, você cria coisas que a Bíblia não diz. Simplesmente aqui você vê um cântico que está exaltando o heroísmo. Né? E seria muito incoerente Deus mover Davi para cantar um cântico para um indivíduo que está na perdição. Né? Eu acho que dá uma... Aí que a teologia deveria funcionar, né? Mas nem para isso. Já que a análise textual não vale para muita gente, né? Então pelo menos a teologia que eles tanto usam para poder criar as suas fantasias e as suas imaginações, as suas exegeses que levam para o texto, agora pelo menos deveria funcionar para mostrar um pouquinho de coerência. Espera lá, Davi está compondo um cântico para um indivíduo que está perdido? Faz sentido? Né? Mas na cabeça de pouca gente que vai entender disso aí. Vocês são privilegiados, viu? Vocês são privilegiados. Então vamos nós aqui. Vamos nós. Ele diz, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. É uma elegia, gente. Aqui você observa bem que essa ode, esse cântico, essa chamada de elegia, é algo que está exaltando o seu herói. Exaltando o herói. Tá? É algo totalmente diferente do que muita gente entende quando lê o texto, mostrando que não entenderam. É igual a irmã que falou, lá assisti a sua aula, agora eu entendi isso. Irmã, então, assiste de novo, você não entendeu nada. Você chegou a uma conclusão diametralmente oposta à conclusão que eu cheguei. Assiste de novo. Quem sabe daqui umas 10 vezes, a senhora entende o que eu falei. Meu aluno uma vez falou uma coisa no dia da formatura. O pastor Fabiano, ele tem uma capacidade incrível de falar 1 hora sem a gente entender nada. Ele falou assim. Algumas aulas que a gente dava aqui um pouco mais difícil, um pouco mais profundo no curso de bacharel, e aí vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo. Mas ele foi muito, muito sincero. E às vezes acontece isso. Então, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida, nem na morte se separaram. Olha aí. Faz teologia aí então, olha. Aonde está Saul, está Jonatas. Será que jogaram o Jonatas para um lugar e Saul para o outro? Malabarismos teológicos que fazem aí, geralmente deixa a gente assim. Você percebe bem? Eu acho que, bem, pelo menos, eu acho que os meus óculos estão funcionando bem demais, ou sei lá o quê. Estou vendo muito claramente a coisa aqui. Uma coisa não dá para... Encaixa? Uma coisa não dá para negar de que Jonatas era um filho querido de Saul. Estava bem próximo. Uhum. Percebe? Tanto é que ele poderia ser renegado, ele sabia o projeto de Deus para a vida de Davi.
Ele podia se levantar contra o pai e dizer, não, Davi é que vai reinar. Ele até tinha essa esperança quando disse, né? Eu sei que tu vais reinar, mas eu quero ser pelo menos um dos seus homens, dos seus comandantes aí. Ele tinha essa esperança. Mas ele ficou ali até o final, ao lado do pai. E aqui essa elegia é exatamente para exaltar isso. Ele não abandonou o pai, nesse caso específico aqui. E poderia ter se livrado. Se ele sabia que o fim de Saul seria trágico, mas o que Davi coloca aqui, né, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida, nem na morte se separaram. Jonatas sabia de tudo. Saul ainda estava em dúvida. Depois ele acabou descobrindo que não tinha jeito não, era Davi mesmo que ia reinar. Mas observa bem que eles... Olha o cântico, gente. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhos de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Nenhum momento Davi está aqui mostrando que ficou dentro do coração dele rancor contra tudo que Saul fez contra ele. Isso é grande demais e só o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Para não deixar que o rancor tomasse conta do coração de Davi e ele ter condição de, depois de todo o sofrimento que Saul lhe infligiu, ainda ser usado por Deus para compor um cântico desta magnitude, essa elegia, essa ode de exaltação a esses dois heróis do povo de Deus. É grandeza interior. Isso é muito importante estar aqui. Filhos de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate. Davi não coloca nenhum momento aqui uma frase, ele sempre me perseguiu com aquela lança maldita. Não, nada disso. Percebe bem? Não tem nada disso aqui. Ele simplesmente está aqui exaltando. É olhar, é exatamente quando você consegue olhar para alguém e procurar ver as virtudes daquela pessoa. Isso é lindo. Tem gente que olha até, diz o apóstolo Paulo, para o puro todas as coisas são puras, mas para o impuro, até o que é puro é impuro. Percebe? Então aqui, o que acontece? Quando Davi recapitula a vida de Saul, olha o que lhe vem à mente, olha o que se torna em cântico, olha o que se torna em louvor, em memória de Saul. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Aí, como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. O sentimento de Davi. Ele mandou todos os homens de Judá aprenderem esse cântico. O que ficaria na memória deles está condensado nesse cântico. Não lembrar-se daquelas coisas ruins que ele fez, nem que matou os sacerdotes, nem nada. Ele dá aqui como que um apagão em todas as coisas ruins que Saul fez. E só coloca as coisas boas em evidência. Diferente que mais tarde nós vamos estudar sobre o rei Uzias. Um homem que fez tantas coisas boas e chega no final, no dia do seu sepultamento, todo mundo dizia, ele é leproso porque pecou contra o Senhor. Ele é leproso porque pecou contra o Senhor, era a frase do dia. Aqui não, é diferente. Esse homem que tinha tantas coisas, Davi tinha muitas coisas para poder agora, né, no momento aqui do sepultamento da morte de Saul, dizer, porque ele foi vítima. No entanto, nada disso. É um homem que, né, limpou o coração, está com o coração limpo, tão limpo que Deus pôde dar a ele, no dia da morte e do enterro, do sepultamento desses dois heróis, um cântico, que estão registrados nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Quais são os atributos de Escritura Sagrada? Inspiração, veracidade, harmonia e confiabilidade histórica. Guarda bem a sigla, para nunca mais esquecer. É exatamente isso aqui. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Então você observa bem a relação de lealdade que esses dois tiveram. É coisa que realmente às vezes falta, né? Falta do nosso meio.
essa lealdade, esse sentimento pelo irmão, né, por aquele que é da família da fé. Nem vou estender muito não. A família da fé. Né? E graças a Deus, devagarinho, o Senhor está nos ensinando isso. Né? Nós realmente estamos vivendo como irmãos. Um querendo o bem-estar do outro. Se não pode ajudar, não atrapalha, mas todo mundo, né, fazendo o possível para o outro ser feliz. Essa é a razão da vida, gente. Essa é a razão da vida. E essa lealdade entre irmãos é uma coisa que eu aprendi muito com a relação, né, de Jonatas. E agora essa lealdade dele para o pai também foi uma coisa assim, impressionante. Né? E Davi é usado para exaltar isso aqui. Você era amabilíssimo comigo. O que é amabilíssimo? Demonstrava, né, tinha né, na máxima potência, amava mesmo de coração, queria todo o bem, né? Inclusive ele se arriscou às vezes, né, até a própria vida, para poder querer todo o bem do seu amigo. E ele diz aqui: você era amabilíssimo para comigo, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, quando ele faz uma comparação, esse amor que existe entre irmãos, ele está muito acima, né? Muito acima. Quando Davi fala de amor de mulheres, é aquele erótico, é coisa simplesmente mecânica, é coisa, né, que não chega nessa dimensão de relacionamento, né, que faz, né? Inclusive o casal mesmo, se viver só na dimensão do erotismo, não preserva a sua relação entre um e outro. Precisa um amar o outro. E amar nessa profundidade aqui de relação cristã, de relação de respeito, marido e mulher, né, um querendo o bem-estar do outro e tudo mais. São coisas que realmente vão preencher. Aí sim. Né? E ele está comparando essas duas dimensões, a outra. E é o que as pessoas aí no mundo vivem, né? Vivem só nessa dimensão aí, carnal, erótica, e não tem nada que chegue a essa sublimidade de relação de ser humano, em que um é capaz até de dar a vida pelo outro. Quem deu o maior exemplo desse amor foi o próprio Deus, que deu o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar. E agora nós temos como mandamento amar os nossos irmãos e, se preciso, dar a vida pelos nossos irmãos. Então, é algo tremendo. E ele termina o cântico assim: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Nesse momento específico, é o momento em que realmente se fecham as páginas da história de Saul. E como Davi faz com que essas páginas se fechem? Em ignomínia ou em glória? Em glória. Né? Em glória se fecham aqui as páginas da história de Saul. Davi consegue sobreviver, Davi consegue equacionar todos os problemas, e no final de tudo, quando Saul é morto, ele ainda tem condição de ser usado por Deus para poder compor uma ode, uma elegia tão linda como essa. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos guardar isso no nosso coração. Também sermos assim, né? Ser um pelo outro, amarmos uns aos outros, como estamos aprendendo na prática, né? Na prática, um se preocupar com o outro, o que falta, como é que são as coisas. Isso é bom demais, gente. A vida é isso aí. A vida é isso aí. Se todo mundo aprendesse isso, olha a obra. E o Senhor já falou para nós, né? O Senhor já falou para nós. O primeiro dom que ele ia derramar seria o dom do amor. Primeiro. E parece que ele está derramando e tem gente até estranhando o que o amor está fazendo. O amor faz cada coisa, né? O amor faz com que a gente se preocupe com o nosso próximo. O amor faz com que a gente olhe para o próximo assim: poxa, ele está numa condição que eu posso melhorar. Eu não vou ignorar. Eu não vou deixar esse problema que chegou no meu campo de visão do jeito que está. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não sei o que eu posso fazer. Né? Faz o que está ao alcance. E quanto mais você começa a fazer, mais Deus amplia suas possibilidades de fazer. O Senhor falou para mim: Gito, faça a minha obra. Quando ele disse, os recursos eram poucos, as condições eram poucas, e ele foi alargando os nossos horizontes. Hoje, nós estamos vendo como amar é bom. E vocês estão percebendo isso, estão vivendo isso.
Estamos, estamos. Amém. Né? Muito bom. Nós nos amamos. Amém. Né, Luciano? Né, Evangelista Luciano? Nós nos amamos. E a gente percebe bem que até os laços familiares que nós tínhamos, eles não são tão intensos como os laços de irmãos que nós temos. Minha vida é vocês. Minha vida é vocês. Eu não vivo com a minha família. Minha vida é vocês, é a igreja. E aqui cada um de nós é nós por nós e Deus por nós. E é essa a nossa relação. Então, se nós não nos amarmos e procurarmos cada um estar inteirado, né, no problema do outro, estarmos, né, atentos, o que acontece? Nós simplesmente somos uma família fadada ao insucesso. Mas, graças a Deus, estamos no caminho de volta. Nós estamos no caminho para realmente resgatar isso, que é a essência da restauração de tudo no seu acabamento, o amor. É o primeiro dom. Olha, o primeiro dom da fazenda é coisa, né? A fazenda é coisa que eu nem imaginava. As coisas que Deus está nos usando para fazer é algo que impressionante, que alguns não estão percebendo. Quando vier o dom da cura, a gente vai saber que o paralítico vai pular. Né? Até Deus falou que nós vamos olhar para o morto, vamos encostar nele, dar coragem a nós, para encostarmos nele e ele saltar vivo. Mas o dom do amor, o que faz? Faz você cuidar do próximo, você olhar para o próximo e amá-lo como se fosse a você mesmo. Querer o bem-estar que você tem para você, você querer para o seu próximo. E isso está faltando no nosso meio. Isso precisa ser espalhado nessa obra. O que o Senhor mandou fazer aqui com vocês? Não mandou bater em vocês, não mandou ser aquele pastor carrasco que quer que os irmãos obedeçam a coisa da base do ferrão, nada disso. O Senhor só falou para mim, ungido, o mesmo amor que eu tive por ti, tenho manifestado por ti, espalha entre os meus servos. Espalha esse amor. Estou fazendo? Estou, Silmara? Fala a verdade. Não mente, não. É isso que a gente está fazendo. E é bom, né? Às vezes a Silmara faz lá uma empadinha. Lembra do pastor? Vamos fazer uma empadinha, vamos levar lá para o pastor. Coisa boa. Gente, é uma coisa linda isso. Nós estamos vivendo do céu. Coisa linda isso. Amar, gente, é uma coisa profunda demais. Não é sacrifício, não. É prazer. É gostoso. Eu entrei na casa dos irmãos, a casa pobre. Jesus, se eu morasse aqui, seria crente ainda? O que a vizinhança fala quando vai esse monte de criança para a igreja saindo de um cubículo desse, de uma casa dessa? Mas daqui a pouco eles vão sair de uma mansão. Parece até Zona Sul. O lugar ficou mais bonito. A frente dos irmãos fazendo com o maior carinho. Desenharam lá na ponta. Né? Fizeram uma fachada da casa, uma coisa linda. 5 quartos lá em cima, tudo bonitinho. Ainda vou botar ar-condicionado lá na casa. Gente, isso é lindo. Que o Senhor coloque, derrame mesmo esse amor no nosso coração. E não fica com medo não, que nunca vai faltar nada para você. Ao contrário, o Senhor vai multiplicar o que você tem com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para você fazer muito mais. E vai fazer por você também, porque o Senhor disse que nós, usando Paulo, diz que Deus nos dá todas as coisas para que nós delas gozemos, né? Mas também diz para nós repartirmos aquilo que nós temos. E isso tem sido diferencial na nossa vida. Graças a Deus, Deus tem colocado esse amor nos nossos corações. E eu só tenho a agradecer a vocês. Eu vi o carinho dos irmãos agora preparando lá a casa do David para chegar com a Cláudia. Meu Deus, arrumaram um quarto, fizeram uma coisa linda, a mocidade deu aquele sofá. Está lá a casa montadinha, tudo bonitinho. Gente, isso que é vida. É isso que é vida cristã. Está assustando, eles assembleando quando sabem dessas coisas, estão ficando assim, meu Deus, isso não existe no nosso meio não. Eles perderam a essência, mas estão recobrando, estão acordando, porque Deus está fazendo uma coisa maravilhosa e nós vamos desfrutar disso cada vez mais. Isso vai ficar uma força tão forte dentro de nós que daqui a pouco você não vai aguentar ver ninguém doente. Aí Deus vai te dar o dom da cura. Quando você menos esperar, quando você sentir aquela profunda compaixão por uma pessoa doente, você olhar para ela, pois essa pessoa nessa cadeira de roda, Senhor, tira dessa cadeira de roda, se o Senhor vai levantar e você vai ver coisas maravilhosas, nós vamos ver coisas extraordinárias. Tudo começa com amor. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos guardar todas essas coisas no nosso coração e que nós possamos ter esse amor, né, e sermos amabilíssimos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém. שמואל א', פרק ל"א. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים,
ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו. ויכו פלישתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול. וימצאו המורים, אנשים בקשת. ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנושא חיליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, ודקרוני והתעללו בי. ולא אבה נושא חיליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נושא חיליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. וימות שאול ושלושת בניו, ונושא חיליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק, ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל, וכי מתו שאול ובניו. ויעזבו את הערים, וינוסו, ויבואו פלישתים, וישבו בהן. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב, לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אשתרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שן, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו 7 ימים. שמואל ב' פרק א'. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק. וישב דוד בצקלג 2 ימים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא? ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגד נא לי. ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויהונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול, ויהונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו. ויפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי. ואומר, הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אליי, עמוד נא עלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. ואקח הנזר אשר על ראשו, ואת צעדה אשר על זרועו, ואביאם אל אדוני, הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו ויבכו, ויצומו עד הערב, על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני, ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה? ויאמר, בן איש גר, עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך, לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר, גש, פגע בו. ויכהו, וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כי פיך ענה בך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו. ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע,
אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים, ויאבדו כלי מלחמה.